Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre o clima e as suas dinâmicas, a aula 1. Tem uma outra aula que dá continuação, certo? Então, vamos lá começar. E a gente vai começar com, então, o assunto, a dinâmica do clima. Então, para iniciar o assunto sobre dinâmica do clima, a gente tem que falar um pouco dos estudos climáticos, né? Onde é que tudo começou. Então, a gente vê que os estudos iniciam com mais profundidade depois da criação do Observatório de Greenwich, em Londres, em 1840. E aí, um dado interessante para vocês observarem, né? Que lembrem que nesse período a Inglaterra estava em ascensão, por conta da Revolução Industrial e tudo mais. Então, era um país que tinha capacidade de investir em pesquisa, né? Então, tem toda essa relação. Então, a gente começa a ter esses estudos mais aprofundados, com afeições e registro das temperaturas e precipitações, lembrando que precipitações são chuvas, neve, orvalho, tá? Mais do que só chuva, que acho que é o que a gente primeiro lembra, né? Precipitação sem chuva. E aí, indo para a questão do nome, né? Clima, clima significa inclinação, né, de origem grega, e a inclinação da Terra é que define as estações de um ano. Então, lembrem que nós só temos as 4 estações, né, por conta dessa pequena inclinação do eixo, que faz com que os raios solares, eles consigam ficar na Terra, né, incidir sobre a Terra, em determinado período do ano diferente. Então, quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul, porque está recebendo menos irradiação solar, e assim ao contrário, quando é no verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte, porque incide menos raios solares por conta dessa pequena inclinação, que aí vai variar onde é que o Sol fica mais próximo, certo? Então, a gente tem aqui a camada, a atmosfera, né, que é de onde a gente está aqui na Terra até o infinito e além, que aí vai para o espaço. Então, esse espaço aí, ele tem as camadas. E aí a gente, para entender o clima, vai ver essas camadas mais à frente. E outra coisa que a gente precisa entender é a diferença entre tempo e clima. Enquanto o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, né, de um lugar específico, por exemplo, começou chovendo um dia, terminou com sol, ou o contrário, começou muito quente sol, mas terminou com muita chuva. Já o clima não, o clima vai ser a sucessão dos vários estados de tempo, e só se define o clima após ao menos 30 anos de observação. O clima só muda em décadas ou séculos, não é uma coisa que muda de uma hora para outra. Então, se no Brasil a gente tem a predominância do clima tropical, não vai ser de uma hora para outra que vai virar subtropical, por exemplo, ou temperado, ou, enfim, polar, né? Isso aí teria que ser em mais de 30 anos, pelo menos, tá? Mas normalmente as mudanças levam séculos para acontecer, tem que ter tido algum movimento na Terra, alguma catástrofe, alguma coisa assim, certo? E aí, falando nisso, é uma atenção em relação às questões das mudanças climáticas, que eu acho que é uma coisa que a gente escuta sempre agora no noticiário, que é super importante, sim, o homem pode interferir, fazer algumas alterações na Terra, obviamente, a gente vê na camada de ozônio, por exemplo, que a gente veio causando e agora está remediando, mas a gente tem que ter cuidado com esses exageros de alterações climáticas, né? Porque o clima ele é cíclico, e um ano nunca é igual ao outro, né? Então a gente tem os fenômenos de El Niño, Laninha, por exemplo, que aí eles interferem, apesar de ser no mar, interferem no clima e não quer dizer que mudou o clima daquela região, é só naquele período do fenômeno. Então, é esse cuidado. Então, tempo e clima são coisas diferentes. Lembrem sempre que é previsão do tempo, né? Não é previsão do clima. Então, exatamente por isso, porque é aquela mudança diária, tá? E aí a gente escuta muito falar, às vezes, assim, o clima tá gostoso hoje. Então, o tempo tá gostoso hoje ou não tá gostoso hoje, porque o clima é uma coisa mais perene, né? Dura mais. E o tempo, esse sim, é o que muda de acordo com a estação do ano, com o dia mesmo, certo? E aqui a gente tem, então, as camadas da atmosfera. Essa primeira que a gente tem é a troposfera, que é mais perto da gente, onde estão as mudanças climáticas, certo? A gente tem a estratosfera, que é onde tem a camada de ozônio, que ela foi bem danificada. Se tiverem interesse, pesquisem depois na internet, para ver o que aconteceu, mais ou menos da década de 70, 80 para cá. A gente está revertendo, mas ainda tem um buraco.
e a camada de ozônio é super importante porque ela filtra os raios solares para chegar aqui, então pode ter incidência de câncer de pele se ela for deteriorada, né? Isso acontece, por exemplo, na Nova Zelândia, que é onde fica mais perto onde está o buraco, tá? Pode dar uma pesquisada depois, de curiosidade. A mesosfera, que é onde tem os aviões supersônicos, balões climáticos, algumas nuvens, noctilucentes, enfim, alguns fenômenos mais da atmosfera que acontecem, né? Tem a termosfera, que aí também tem alguns fenômenos, como a aurora boreal, não sei se já ouviram falar, é bem interessante, então é nessa camada que acontece. É onde a gente recebe e transmite ondas de rádio e o ar é muito rarefeito. A gente tem a exosfera, que é a última camada, que depois é já o espaço, né? Então, a gente tem a questão da temperatura, você pode ver, ó, mais de 1000 graus, tá? Então, vejam que aqui é mais quente, aí mais frio. Sem gravidade, onde ficam alguns telescópios, certo? E aí, o que é que eu vejo algumas questões? Eles misturarem aqui as camadas, né? E aí, vamos para o português. Exosfera. Exo significa fora. Então, não tem como essa camada exosfera ser em qualquer outro lugar que não seja a última. E uma outra é a mesosfera, que meso é meio. Então, não tem outro lugar a não ser no meio, tá? Então, tem essa atenção, essa dica aí, porque eu sei que é difícil gravar todos os nomes, mas aí a gente sabe 2 ou 3, e aí sabendo que a troposfera é a primeira, sabendo 3 desses aqui, já dá para eliminar algumas questões, tá? Então, meso, meio, exo, fora. Tá? E aí vamos para os elementos do clima. Então, para determinar o clima de uma região, a gente tem alguns elementos que fazem com que ele seja aquele clima, o tropical, o subtropical, tá? E vai obedecer alguns critérios. Então, a gente tem entre os elementos do clima a temperatura, que eu acho que é um dos elementos mais gritantes, assim, né? Então, se o tempo sempre é mais frio, é mais quente, determina o clima tropical ou o clima subtropical, que seja, clima frio, né? Mas, além disso, além da temperatura, né, que é o grau de aquecimento e resfriamento do ar atmosférico, podendo ser em graus Celsius ou Fahrenheit, temos a quantidade de precipitação, então a gente analisa naquele lugar qual é a quantidade de precipitação, quando é que chove mais, chove menos. A umidade, que é a quantidade de vapor que está na Terra, então, no ar ali, né, no ar, a quantidade de vapor naquele local ali, se é mais ou menos. Então, normalmente, lugares perto do litoral são mais úmidos do que lugares no continente, né? Então, no Brasil, por exemplo, é mais úmido em todo o litoral do que em Brasília, Cuiabá, ali no meio. Né? A gente tem a questão da amplitude térmica. O que é isso? É a diferença entre a temperatura do dia e da noite. Se é um lugar que tem uma diferença muito grande, então essa amplitude térmica é maior, provavelmente tem pouca água naquele lugar, né? Porque ele passa o dia recebendo o sol e à noite, como não tem a água para regular a temperatura, ele esfria demais. E aí isso é uma questão da física, né? A gente voltando lá para a física. A água, pelo calor específico dela, ela consegue regular a temperatura. Então, por isso que a gente não vê uma amplitude térmica tão grande em lugares de litoral. Por quê? Porque a água consegue, à noite, ainda estar com calor passando para o continente, certo? Diferente de lugares muito centrais, né, que não tem água perto, que esquenta muito durante o dia, mas aí à noite, como não tem água para regular e o sol não está lá, ele esfria. Tá? A Amazônia, que é um caso à parte, por conta da floresta e da quantidade de rios, ela tem uma umidade muito alta, tá? Porque aí tem muita água ao redor, não é do mar, mas tem muita água ao redor, e das florestas, né, da evaporação. Então, é um lugar que a umidade é muito alta, então a umidade está relacionada com a quantidade de água que tem naquele ambiente, certo? Para regular. E a gente tem a pressão atmosférica, que é a força exercida pela atmosfera sobre determinado ponto da superfície terrestre. Então, isso vai determinar também o clima, junto, né? Todos esses elementos vai determinar o clima tropical, a gente vai ver lá na frente dos mapas quais são os tipos de clima. Cada um tem a característica de temperatura, de amplitude térmica, de pressão, de umidade e precipitação. Cada um tem as características, e aí vai se enquadrar o lugar nessas características, tá bom? Aqui só uma pequena revisão em relação ao ciclo hidrológico, para a gente entender clima também, né? Então, a gente, que aqui é mais das ciências, né, do ensino fundamental lá, então a gente tem a água é a mesma no planeta, desde que o mundo é mundo, então a água do dinossauro lá atrás é a água de hoje, tá bom? Sempre brinco isso com meus alunos.
A gente está tomando água de dinossauro, pode ser? Porque a água sempre foi a mesma. Agora, o estado que ela está é que pode estar diferente. Água congelada, água líquida e água gasosa, né, que está na atmosfera. E aonde ela está no planeta, certo? Então, a gente tem esse fluxo de evaporação e precipitação, e aí de infiltração, que aí absorve nos lençóis freáticos, que depois afloram como rios, e que escoam no mar, e aí que evaporam como para as nuvens, que aí precipitam como chuva ou como neve, e assim vai o ciclo da água, tá? E aí, para a nossa questão do clima, a questão da leitura do climograma é um aspecto super importante. Então, eu indico vocês a sempre estarem fazendo exercícios acerca disso, porque é o que sempre cai em provas, é a leitura desses gráficos, que eles escondem algum dos dados para vocês interpretarem, tá? Então, o climograma é uma forma gráfica da representação do clima daquele lugar. Ele indica as médias térmicas e a pluviosidade de uma determinada localidade no período de um ano. Então, as médias térmicas são as temperaturas e pluviosidade é a quantidade de chuva. As colunas indicam a precipitação, então essas azulzinhas aqui, tá? A quantidade de precipitação, porque aí depende do lugar, né? Pode ser neve, chuva, enfim. Mas o mais conhecido é chuva. Ou seja, o total de chuvas durante o mês. E a linha vermelha indica a média de temperaturas, tá? Em graus, que oscila ao longo do ano. E a gente consegue entender quando é que é verão, quando é que é inverno, se é hemisfério norte, hemisfério sul, esse lugar, né? Então, a gente tem aqui em Denver, por exemplo. Aqui estão os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e aí vai. A temperatura fica mais alta no meio do ano e depois ela desce muito. Então, provavelmente esse lugar, ele está no hemisfério norte, né? Porque o verão é no meio do ano. E aí a quantidade de chuva aqui ao longo do ano, certo? O outro gráfico aqui, a gente tem Mumbai, né? Que aí tem essa variação de temperatura e muita chuva aqui, ó, no meio do ano, certo? Que é uma característica desse clima com excesso de chuva, que aí indica ou um clima equatorial, tropical, mas de lugar quente, né, basicamente. Esse aqui é mais frio, porque não tem tanta chuva assim. Singapura também com muita água o ano todo, né? E aí, continente asiático, a gente tem um clima um pouco mais quente, com mais chuvas também, a gente vai vendo. E aí vai vendo as diferenças de clima de acordo com o lugar, né? Na localização geográfica. Os fatores climáticos. Então, o que é que interfere para que aquele clima seja mais frio, mais quente, né? Então, a depender da distância dele da linha do Equador, né? Então, a qual é a latitude, quanto mais perto do Equador são países e lugares mais quentes, quanto mais longe do Equador, mais frio. Altitude, quanto mais um lugar for alto, menor é a temperatura. Orografia, isso aqui remete a relevo, tá? Sempre que aparece. Dependendo do relevo da região, ocorre maior ou menor penetração de vento, de massas de ar. Por exemplo, no Nordeste, por conta do Planalto da Borborema, em boa parte do território, então, na parte do litoral, tem um clima mais com chuva, né, mais quente também, mas com muito vento. E já na parte do sertão, que fica por trás, porque tem um relevo, essa chuva não consegue chegar tanto que vem do litoral. E aí a gente tem a parte do sertão nordestino, por conta desse relevo que impede que as massas de ar e que a chuva chegue e passe para o outro lado. E tem essa abundância de chuva, então é um lugar mais seco, tá? Então o relevo tem interferência também. Isso foi um exemplo, mas tem diversos outros. Se o lugar está mais dentro do continente ou mais perto do litoral, que a gente já falou aqui também, né, que o continente tem a absorção mais rápida do calor e resfriamento rápido, então durante o dia é muito quente e à noite é frio, e já quem está perto do mar já tem uma diferença de temperatura entre dia e noite não é tão grande, né, que a amplitude térmica não é tão grande assim. Outro fator são as massas de ar ou dinâmica atmosférica, que aí massas de ar úmidas, se o lugar recebe mais massa de ar do oceano, ou se recebe mais massas secas. E aí isso vai interferir no tipo de clima daquele lugar. Claro que há exceções, né? Em relação ao que chega lá de massa, nem sempre só porque chega massa seca o lugar vai ser frio ou vai ser quente. Porque aí tem os outros fatores de relevo, altitude, latitude, certo? É todo um conjunto, não é isolado. Não se analisa o clima só por conta de um aspecto.
Aqui só o comportamento geral dos ventos, eu não vou destacar muito, é só para vocês entenderem que a Terra está em dinâmica, né? Os ventos estão rodando por aí, né? Assim como a gente viu nas correntes marítimas. E aí os ventos e tem as massas de ar, que é o que a gente vai trabalhar, né? Massas de ar quentes e massas de ar fria, que aí o encontro delas causam alguns fenômenos climáticos, vai determinar um lugar mais frio ou mais quente, tá certo? Mas para vocês entenderem que existe essa dinâmica dos ventos de oeste, ventos alísios, e aí indo para o Equador, né, saindo dos trópicos, isso aqui é tudo movimento, certo? Com a pressão atmosférica vai causar alguns fenômenos que a gente vai ver agora. Então, a gente tem aqui ó, os furacões, que aí tem mais a ver com a pressão. Os furacões são sistemas de baixa pressão, lembra lá? Pressão atmosférica, que é um dos elementos do clima, né? Que se formam quase sempre durante os meses quentes do ano, surgem principalmente perto da linha do Equador, perto, próximo, não na linha, mas próximo, em regiões nas quais os ventos de leste são predominantes. Esses ventos alísios, né, os que são os ventos de leste, certo? Geram ventos com velocidade entre 120 e 240 km por hora, então um vento mais forte, né, bem mais forte, pode danificar uma cidade inteira. E aqui no mapa a gente vê onde é que ocorrem mais esses furacões, porque ele tem uma localização geográfica para acontecer mais, por conta desses ventos de leste e porque partem normalmente da linha do Equador. Então, nos noticiários, vocês podem perceber que no final e começo de ano, a gente tem muita informação de furacão dos Estados Unidos. Por quê? Porque é nesse período lá, que é o verão, que está acontecendo. Então, tem todo propício para que aconteçam os furacões. Está quente, tem pressão diferente, né? Baixa pressão, e aí podem formar furacões com maior ou menor intensidade, tá? Outro lugar também que tem muito furacão, a gente tem aqui na Ásia e na Oceania, né? Esse aqui a gente escuta menos, mas por uma questão política, né? Mas aqui a gente escuta mais, tá? Sobre os furacões que acontecem, destroem cidades, as casas, enfim. Então, é uma questão que tem que ter atenção, e como tem previsão climática, dá para se planejar para que não aconteçam esses desastres. Não aconteçam esses desastres. E aí, só complementando, em relação, a gente falou de furacão, a gente tem os tornados. Tornado é um tipo de ciclone, né? Ou seja, também é um redemoinho que gira em torno de um centro de baixa pressão atmosférica, é também com a baixa pressão, tem a ver com a pressão atmosférica. E a sua formação normalmente acontece no final da tarde, porque é nesse período que a atmosfera está mais instável. Então, a palavra tornado significa tempestade, né? O tornado apresenta dimensões e duração bem menores que a do furacão, que a gente viu lá, porém é um fenômeno capaz também de gerar algumas catástrofes, né? Como destruição de casas e tudo mais. O tornado, apesar dele ocorrer também em lugares de baixa pressão e tudo mais, ele tende a ocorrer em quase todos os lugares do mundo, numa menor proporção, inclusive no Brasil, mas só que em menor, né? A gente chama só de redemoinhos e tal, a gente vê alguns vídeos no Centro-Oeste, em alguns lugares, porque foi alguma questão naquele dia, naquele momento, naquele período que fez com que acontecesse esse redemoinho, mas não chega a ter tanto estrago assim, como em outros lugares com uma baixa pressão maior, certo? Como os furacões também. Aqui só um geral, tá? Que aí é bem técnico mesmo, mas tenham atenção para a gente entender quais são os climas do mundo. Então, em lugares mais perto do Equador, são lugares mais quentes, então a gente tem a predominância do clima equatorial, que faz sentido, né? Que é com o nome linha do Equador. A gente tem os climas também mais quentes, que são os tropicais, ó, aqui, esse laranjinha, um laranja meio esquisito, que aí, ó, estão nas regiões entre os trópicos, tá? De Câncer e de Capricórnio. E a gente tem também a questão dos desertos, né? As áreas mais quentes aqui, que aí tem uma interferência maior de relevo, de massas de ar, até de correntes marítimas na criação, por exemplo, aqui desse deserto aqui, tem uma interferência da corrente marítima. Tá? Então, são outras interferências para ter esse tipo de clima aqui e, naturalmente, de vegetação, bioma, né? Climas mais frios, né? A gente tem aqui em cima, perto dos polos, climas temperados, que aí é um pouco abaixo, né, do clima frio, mas ainda é um clima bem frio, né? A gente tem aqui a Europa quase toda, Reino Unido. Subtropical, que ficam
abaixo ou acima dos trópicos, né? Mas mais próximos, não chegam a ser tão frios ou temperados, mas são climas que têm no inverno um pouco mais rigoroso do que no clima tropical. Desértico, polar, nos polos, semiárido, que é o que eu falei, né? A gente tem aqui no Brasil, o exemplo do Nordeste, que tem a ver com relevo, que a gente tem em outros ambientes do mundo também, o semiárido, cada um com a sua característica, e frio de montanha, que aí tem totalmente a ver com o relevo, então são lugares altos, ó, que a Cordilheira dos Andes, como é um lugar muito alto, o clima é totalmente diferente da parte de baixo, então é um frio de montanha, apesar de estar, ó, perto da linha do Equador, nos trópicos, mas lá é bem frio, no topo. Tá? Aqui, assim como em outros lugares aqui, que é o frio de montanha, e o clima é diferente por conta do relevo, certo? O Brasil, então, predomina o tropical, subtropical só no sul. Dentro do tropical, a gente vai ver que tem umas diferenciações, né? Tropical úmido, que é mais perto do litoral, tropical de altitude, enfim. Mas é um clima tropical, tá? No geral, é o tropical que predomina no Brasil. E aí, como atividade, o que eu vou passar lá no sistema para vocês, pesquisar sobre as massas de ar, um mapinha, porque o mapa do livro de vocês não está muito claro quais são as massas de ar atuantes no verão e no inverno, então na internet tem os mapas melhores, pesquisar e guardar para vocês, para poder responder as questões da página 205, principalmente a primeira questão. A segunda questão, no próprio livro tem um dado, mas a primeira não, certo? Então pesquisem, façam a leitura sobre as massas de ar, e aí a gente encerra a aula aqui. E vamos ter a segunda rodada sobre climas, porque é um tema mais extenso e mais atividades. Até mais.